Leitura, irmãos. 1 João, capítulo 4, de 13 a 21. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós também temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Isto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus querido, nós te louvamos por essa noite, por mais essa porção da tua palavra que podemos estudar, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento de culto, pelos cânticos, por uma nova semana que o Senhor nos dá, e que possamos estar fortalecidos na tua palavra. Que ela seja, ó Deus, o nosso guia, que ocupe o nosso pensamento, e seja assim, ó Deus, aquilo que venha mover as nossas decisões, as nossas ações, ó Deus. Obrigado, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando mais já ao fim do livro de 1 João. Provavelmente vamos estudar mais 2 semanas, esta e mais uma, ou mais 2 no máximo. E vamos começar a falar um pouquinho, sobre o nascimento de Jesus, no Natal. Nós temos já nos familiarizado bastante com essas passagens. A palavra de João, aquela igreja, ao mesmo tempo firmando aqueles irmãos, dizendo que eles estavam em Cristo, que eles eram cristãos, ao mesmo tempo demonstrando para eles que eles deveriam fazer alguns testes, para assim estarem sempre firmes na certeza. A certeza, ela vem de acordo com o nosso envolvimento com alguma coisa, e a certeza de salvação, ela vem e está relacionado ao nosso envolvimento com Deus. E nesta carta de 1 João, sempre falando a respeito da questão doutrinária, da questão moral e da questão relacionamento. Como se dizer cristão se eu não creio na palavra? Como ela é ensinada? Quem diz que é cristão, que crê em Deus e coloca a palavra de Deus de lado, não é cristão. Como dizer que é cristão e andar contrariando a palavra, os mandamentos da palavra, ou seja, viver em pecado, não guardar princípios morais. E ele deixa bem claro, principalmente, como se dizer cristão, filho de um Deus que é amor, e não amar ao irmão. Na semana passada, dentro dessas variantes, quando esse tema volta, ele sempre volta mostrando um outro aspecto. E na semana passada, nós falamos que um verdadeiro cristão é conhecido por aquilo que ele crê. E a ênfase aqui no capítulo 4, versículo 1 é: não deis crédito a qualquer espírito. Ou seja, não deis créditos a qualquer ensinamento. Repare que você é conhecido pelo que você crê, e se você crê numa verdade, você não crê em qualquer coisa. O mundo vive hoje, eu acredito em tudo, Não, eu creio somente na verdade. Não dar crédito
não negociar com ensinamentos que não sejam verdadeiros, não aceitá-los. Falamos também que um verdadeiro cristão é conhecido pelo amor. Versículo 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Então, fica muito claro, né, que o amor não é uma opção, mas é um imperativo absoluto. E aqui nós vimos que Deus é a fonte de amor, procede de Deus, o amor procede de Deus. Se nós somos nascidos de Deus, nós também vivemos nesse amor. Aparentemente a sequência aqui continua falando sobre a mesma coisa, sobre o amor, mas nós vamos perceber que a ênfase agora não é o nosso amor ao próximo, mas é o nosso amor a Deus. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo ao meu irmão? Então ainda está falando do amor ao irmão, mas a ênfase aqui agora é: vocês precisam amar a Deus. O cristão verdadeiro, ele é reconhecido pelo que ele ama e pelo amor a Deus. E a questão levantada é: como dizer que amo a Deus se eu não amo ao meu irmão? Então nós percebemos aqui, a partir do versículo 16, essa questão é levantada no princípio do relacionamento. O cristão tem um relacionamento com Deus por intermédio do Espírito Santo. Versículo 13: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então nós nos unimos, estamos unidos a Deus pelo Espírito. O Espírito Santo permanece em nós. E esse Espírito que permanece em nós, ele nos faz conhecer. Conhecer o quê? Testemunhamos, conhecemos, nós temos visto, através do Espírito Santo, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Somos testemunhas, temos esse conhecimento. Repare, irmãos, que é um conhecimento espiritual. Por que nós conhecemos? Porque o Espírito Santo nos faz conhecer. Alguém pode dizer: mas porque eu leio na palavra. Mas ler é uma coisa, ser convencido por uma leitura é outra. Você podia ler lá o princípio da fábula lá, não sei de quem lá, que Deus é uma borboleta. Eu creio, é porque eu li. Então não é isso. A ideia é: eu creio em Jesus Cristo, mesmo não estando presente, mesmo não testemunhando no sentido de ser uma testemunha que estava no dia, na hora, ou conheceu, ouviu Jesus, mas eu tenho esse testemunho do Espírito Santo. Eu testemunho então que o Pai enviou o seu Filho. São coisas que são difíceis de se explicar, né, irmãos? De explicar. Como eu posso explicar o crer em Deus? Você crê em Deus? Como eu vou explicar isso? Deus fala no nosso coração. Deus fala conosco, né? Através das canções, através das situações. Nós cantamos um hino que falava a respeito dessa questão do propósito de Deus, da proposta de Deus, dos caminhos que são dirigidos por Deus. Isso só podemos dizer que é algo que nós sentimos, é a fé que nós temos. Por estar com o Espírito Santo nos revelar que o Pai enviou o seu Filho, nós assim então confessamos, versículo 15, confessamos, aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós também temos pelo Espírito Santo, além de ter essa testemunha, né, de crer que o Pai enviou o Filho, nós temos pelo Espírito Santo o conhecimento do amor que Deus tem por nós. Também não é algo fácil de se entender, né? É amor, né? Como que você explica o amor? Você sabe que certas pessoas te amam. Você sabe que certas pessoas têm uma consideração por você. E como
Por que você sabe isso? Pelos gestos, pelas coisas que essa pessoa faz por você, pela forma como que ela olha para você, como que ela te trata. Mas como explicar o amor de Deus? Deus é invisível, Deus é Espírito, mas nós sentimos esse amor de Deus por nós, o cuidado de Deus por nós, porque tudo vem de Deus, né? Deus está em tudo. Hoje cedo nós lemos passagens que falavam sobre Deus é o Criador. Adoramos a Deus porque tudo que você olha não tem como não ver e sentir a presença de Deus. O mundo sem Deus, ele também sente essa presença, mas é diferente. De nós que temos o Espírito Santo de Deus, sentimos, contemplamos a glória de Deus, e isso mostra o amor de Deus por nós. Aí ele retorna então ao assunto sobre o nosso amor a respeito dos irmãos. Mas lembra que eu disse no início? O foco é: será que nós amamos mesmo a Deus? Porque quem ama a Deus, primeira prova é amar ao irmão. Nesta união com o Espírito Santo de Deus, nós conhecemos o amor de Deus, e como nós falamos na semana passada, nós somos aptos a ser portador desse amor, a amar também ao Senhor. Como filhos de Deus, nós amamos aos irmãos. Esse amor de Deus é colocado aqui no versículo 17 e 18 como uma âncora de confiança para o dia do juízo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deus é amor, Ele permanece em nós pelo seu Espírito, e assim o Espírito Santo transforma a nossa vida, e nós somos esse instrumento de amor. Quando diz aqui, nisto em nós é aperfeiçoado o amor, que amor é esse que é aperfeiçoado? Tanto o amor a Deus como o amor ao próximo, mas principalmente está se relacionando ao amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu não tenho temor, no sentido, não tenho medo do juízo. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Que amor é esse? O amor, ele expressa confiança. Um filho sabe que o seu pai ou sua mãe o amam, ele não tem medo. Ele se aquieta nos braços de sua mãe. Nós amamos a Deus, sabemos que Deus nos ama, sabemos que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos perdoar. Nós não temos medo do juízo. O amor lança fora o medo. Quem que tem medo, irmãos? Quem não ama a Deus. Embora digam que não tem medo, mas nós sabemos que aqueles que têm medo de Deus são aqueles que não amam a Deus. Desses já se afastam e no dia do juízo estarão atormentados. Nessa semana semana passada, quarta-feira, nós falando sobre Paulo e uma visita que Félix fez a Paulo na prisão. Isso está em Atos 24, versículo 25. Félix fez uma visita a Paulo na prisão e aparentemente ali ele queria ganhar um dinheiro para que Paulo pagasse alguma coisa para libertá-lo. E Paulo começa a pregar o evangelho. Aí lá diz que quando Paulo começou a falar do juízo, falar das coisas dos céus, ele se afastou, e a palavra que está lá, ficou amedrontado. Falou: outra hora a gente conversa, Paulo, estou saindo já. Isso é o mundo. Quando se fala de Deus, quando se fala
do final dos tempos. O mundo assusta, tem medo. Nós não temos medo a partir do momento que nós amamos a Deus, porque quando nós amamos a Deus, o amor lança fora o medo. Repare, irmãos, que medo, ele pode ter dois significados, né? O medo no sentido do temor, que é o respeito. Isso nós temos, nós respeitamos a Deus, nós tememos a Deus. Mas nós não temos medo no sentido de ficar apavorados, no sentido de ter medo do juízo. O mundo não tem temor, mas tem medo. E o crente tem temor, mas não tem medo, porque nós cremos em Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 12 a 17. Vamos ilustrar um pouquinho isso que nós estamos falando. Romanos 8, 12 a 17. Nós temos o Espírito Santo. O texto de hoje começou falando isso. Permanecemos em Deus, estamos juntos a Deus, amamos a Deus, Deus nos ama, porque Ele nos deu o seu Espírito. O versículo 15 de Romanos 8 diz: porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Lembra que nós falamos em certos momentos aqui que o mundo tem o espírito do maligno. Ele é guiado pelo espírito do maligno. As suas ações, a sua vida, ela é baseada naquilo que é mal. Aqui é chamado de espírito de escravidão. Nada mais do que isso, né, irmãos? O mundo vive o espírito de escravidão. E quem vive no espírito de escravidão vive atemorizado. Mas nós não, recebemos o espírito de adoção. Deus para nós não é alguém que vai nos machucar, que vai nos julgar no sentido de nos matar, nos punir. Deus é o nosso Pai. Hoje cedo também nós ouvimos a respeito do Apocalipse, a visão de João sobre o trono, né? E lá no trono estão os 24 anciãos que representam a igreja, e lá eles estão coroados. Em meio a um momento de juízo, no dia do juízo, eles estão carregando coroa, estão protegidos. E lá fala sobre pedras preciosas que mostravam a glória de Deus, e fala que também havia o arco-íris mostrando a misericórdia de Deus. São visões que se relacionam ao nosso futuro, a bênção que nós temos diante de Deus. Então, enquanto o mundo vive de espírito de escravidão atemorizado, o cristão vive e tem o Espírito Santo de Deus, vive como filho de Deus, tem comunhão com Deus, não tem medo do julgamento, do juízo, não tem crisisfobia. Cada medo tem um nome, né? Eu achei esse nome aqui, que é medo do julgamento, crisisfobia. A pessoa vive atormentada, mas está com medo de quê? Estou com medo do julgamento. Deve ter muita gente com crisisfobia. Nós não podemos ter isso, irmãos, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Você ama a Deus? Por que temer no sentido de ficar preocupado com o dia do juízo? O cristão não precisa temer o julgamento. Então esse texto, nós não queremos nos delongar muito, mas Romanos 8, de 12 a 17, desde o começo fala que nós não somos devedores à carne, mas nós vivemos pelo Espírito, e assim somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somos filhos de Deus e também herdeiros. O julgamento, o dia final, trará para nós alegria. Quando nós pensamos que o julgamento, o dia final, é o dia de receber todas essas promessas que a Bíblia nos traz, é tempo de alegria. Já estamos felizes pelas promessas que ainda não se cumpriram, mas que nós temos certeza que se cumprirão. Eu dei o exemplo hoje cedo, de alguém que fala: vou pagar, cedo era o almoço, agora na janta vamos falar uma pizza, acabar o culto, vou te levar, eu vou pagar uma pizza para você. Você já está feliz por isso,
tanto pelo alimento como pelo dinheiro, não é bom ganhar alguma coisa, né? A felicidade antecipada é diferente daquele menino que ouve da mãe: a hora que terminar o culto, você espera lá em casa que nós vamos resolver esse problema. É a diferença. Se você está junto, unido, ama, Deus te ama, você vive em comunhão com Deus, você aguarda as promessas. Mas aquele que vive em discórdia, em ódio, em desatentos a Deus, à palavra de Deus, olha que te espera lá. É a diferença do amor e do medo. O dia do julgamento é dia de premiação. O dia do julgamento é dia feliz. Quem crê em Jesus não precisa ter medo, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. É interessante que o julgamento para o cristão não é no futuro, mas já foi no passado. Quando que foi o dia do julgamento para nós, irmãos? Jesus Cristo morreu na cruz e Ele pagou o preço, e ali já a sentença foi dada, a salvação foi dada a nós. Então nós sabemos que para nós o julgamento não é futuro, mas é passado. Cristo já foi julgado na cruz em nosso lugar. Esse foi o dia do julgamento. E Ele ressuscitou e assim pôde assim nos absolver de toda a culpa. Em Jesus nós temos perdão para os nossos pecados. Isso aconteceu no passado. Se a gente quiser ir voltar mais no passado ainda, desde quando o Senhor Jesus criou todas as coisas, lá diz que Ele, antes da fundação do mundo, nos chamou para ser filhos. Não temos que temer o presente. O verdadeiro amor lança fora o medo. Amamos a Deus, estamos vivendo em paz com Deus, não temos que ter medo de nada, irmãos. É interessante essa ideia de que amor e medo, um vai excluir o outro, né? O medo se relaciona a castigo. O amor, ele está relacionado ao perdão, a receber coisas boas. Então não pode existir medo no amor. Não há como, né, irmãos? Nós temos essa paz com Deus, nós temos esse amor, nós temos alegria no Senhor. Versículo 19, voltando aqui para 1 João 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então deixa bem claro aqui, né, que esse amor que lança fora o medo, ele começa por Deus, ele veio de Deus. Nós não temos medo porque o Senhor nos amou e nos perdoou e nos deu a salvação. O amor de Deus pelo homem não é uma reação ao nosso amor. A gente tem que tomar cuidado, né, com doutrinas estranhas, como se Deus nos amasse porque eu fui bonzinho, porque eu amei a Deus, que eu cumpri um certo número de regulamentos e aí Deus me amou. Nosso amor depende do amor de Deus, é resultado do amor de Deus, mas a gente tem, né, essa paz porque Deus nos amou. Mais uma passagem em 1 João 4,12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Essa passagem ela está relacionada aqui com 4,19, que fala que o amor não existe o medo, mas o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse amor é manifestado, é aperfeiçoado em nós. Nós refletimos esse amor de Deus. E aí vem a passagem que fala do amor ao próximo, o 20
e o 21. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Interessante se a gente tentar pensar nessa analogia. O que é mais fácil? Você amar uma pessoa que está perto ou uma pessoa que está longe? Bom, depende, né? Às vezes a pessoa que está longe, a gente faz de conta que ama, né? Oh, meu querido, e é o verdadeiro amigo. Mas a gente demonstra que a gente sabe amar a pessoa quando está perto. Então, teoricamente, mais fácil amar quem está perto, no sentido de que quem está perto, você consegue demonstrar esse amor. Você tem atitudes de amor, você vai dar alguma coisa para essa pessoa, você vai dar atenção para essa pessoa, você vai conversar, tudo isso você está demonstrando amor. Então a passagem diz aqui, se você não consegue amar quem está perto, muito mais difícil será amar aquele que está distante, no sentido de que Deus, né, é invisível e Ele está a distante. Se você não ama aquele que você vê, se você odeia o seu irmão, como que você vai amar a Deus? Se você não ama seu irmão a quem você vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E exatamente essa ideia de que você começa a expressar o amor real a Deus amando o seu próximo. Tem uma frase de John Stott que diz o seguinte: é falsa a jactância quando alguém diz que ama a Deus, mas negligencia a sua imagem que está diante dos seus olhos, porque o nosso irmão é a imagem de Deus. Como eu vou dizer que eu amo a Deus, se eu não amo aquele que é a imagem de Deus? E ele conclui aqui exatamente dizendo que o amor a Deus e aos irmãos não pode ser nunca desconectado, né? Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O mandamento vem do próprio Deus, o amor a Deus e ao irmão, né? Quando se falava sobre o resumo da lei, né? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei, é o mandamento de Deus. Não pode ser dividido. É impossível deixar de amar o irmão e ainda assim continuar amando a Deus. Nosso amor a Deus deve ser provado pelo nosso amor aos irmãos. Então essa passagem, irmãos, mais uma vez, ela nos remete a testes, né? São testes. Você é cristão? Parece fácil responder essa pergunta. Não, eu sou cristão. Mas dia após dia, nós temos que confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. E nós podemos confirmar isso. Você é cristão, então você tem o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, dia a dia, ele vai falar que o Pai enviou o seu Filho, e ele vai falar que Deus te ama. E aí, irmão, não dá para excluir a outra parte. Se você vive diante do Espírito Santo de Deus, e Deus todo dia fala para você que Ele enviou o seu Filho, e que Ele te ama, como nós, unidos ao Espírito de Deus, não vamos também demonstrar amor ao nosso irmão? E nós não podemos, né, dizer que ama a Deus. Então o teste de hoje está relacionado a: você realmente ama a Deus? Ama a Deus? Nós amamos a Deus. Nós precisamos assim confirmar isso a partir desta vida, né, que ama os irmãos. Você ama realmente a Deus? Então você vive em paz. Não está atemorizado com o juízo, com a morte, com o que virá amanhã. Porque quem ama a Deus lança fora
todo o medo. Que Deus nos ajude, irmãos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós sempre pedimos que Deus esteja nos abençoando com a sua misericórdia, para que a sua palavra venha a ser ampliada em nossos corações. Aquilo que nós já conhecemos, que nós confessamos, seja acrescido dia a dia em nós, pelo estudo, pela ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, por termos essa oportunidade de estarmos aqui hoje, ó Deus, juntos, ouvindo, ó Pai. Sabemos que o Senhor toca no coração de cada um de nós segundo o Teu Espírito Santo, ó Deus, e que o Senhor Deus venha produzir paz nos nossos corações, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor Deus tire de nós toda preocupação, todo medo, seja em relação ao futuro, seja em relação à nossa vida pessoal, aos ataques do inimigo, até mesmo seja em relação ao futuro, à morte, ao juízo, ó Deus. Somos tão pequenos, conhecemos tão pouco, ó Deus. Nossa visão é como um espelho embaçado, como visto dentro de água, ó Deus. Mas que o Senhor Deus venha calentar nosso coração com a Tua palavra, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha realmente colocar no nosso coração essa certeza do Teu amor, ó Pai. E que assim, ó Pai, possamos ser inundados da Tua paz e também do amor, ó Pai, aos nossos irmãos, do amor à Tua obra, aos trabalhos do Senhor, ao propósito, do chamado do Senhor para a nossa vida dia a dia, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja nos abençoando em tudo o que fizermos, ó Deus. Possamos estar tendo esta companhia do Senhor, ó Pai. Isso que nós oramos, pedimos agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor Deus tem nos ensinado. Oramos em nome de Jesus. Amém.